Pós-GP de Silverstone, mais uma vitória incontestável do Max Verstappen e parece que surge uma nova força aí, hein? McLaren misturando cores e a Ferrari, como sempre, né? A maga das estratégias. A mão do volante, a outra no capricho. Eu não jogo mais! Jararaca safada! Esses negros maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Fala aí, galera do Apenas o Canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como eu já destaquei aí para vocês, pós-GP de Silverstone acabou de se encerrar a corrida. E vamos lá, para uma corrida que eu já vou resumir em bons pontos. Vamos colocar uma corrida mediana, não vou colocar... O meu critério é muito alto, então eu vou colocar uma corrida mediana, não foi uma corrida, oh meu Deus. Tivemos grandes momentos, principalmente na largada, mas se definiu muito mais ali em questão de estratégia, porque por ordem de parada nos boxes e também por questão de pneus. A verdadeira briga da corrida foi em questão de estratégia. E eu já coloco aí para vocês na tela a classificação da corrida, e aí sem destacar do 11º para baixo não tem nada o que destacar. A gente teve o abandono aí do Gasly, do Magnussen e do Ocon. 3 carros abandonaram e o destaque foi do 11º aí só o Sargent, que conseguiu mandar bem com a sua Williams, quase entrou aí na zona de pontuação. E o negativo é o Stroll, né? O Stroll ele não consegue, ele realmente é um piloto bem questionável, ele não consegue andar no ritmo do seu companheiro, que é o Alonso, e já era esperado também, né? O Alonso é um bicampeão mundial, um dos melhores pilotos, não tem como, né? Mas enfim, Verstappen vence mais uma, já destacando aqui para vocês, vence sensacional. Tivemos uma largada espetacular na onde o Norris ameaçou, né? Ameaçou assim por partes, né? Mas mesmo assim, já fez um grande quali, a grande largada passando o Verstappen, só que aí com o decorrer da corrida ele não aguentou, tanto que a ultrapassagem em cima do Verstappen, em cima do Norris foi fácil. O Norris não fez menção de defesa, porque ele sabia que a briga dele não era com o Verstappen e ele não conseguiria isso, porque assim que o Verstappen passou, o Verstappen já meteu mais de 3 segundos em cima dele, a diferença foi gritante. No começo o Norris conseguiu fazer frente, mas conforme foi passando a corrida, o rendimento do carro do Verstappen foi bem melhor e venceu dominantemente, tirando essa parte da largada, sem susto, tranquilidade, novamente mais um GP que o Verstappen domina. Vem dominando porque fez os dois melhores primeiros tempos no TL1 e no TL2, só no TL3 que ele não apareceu, mas fez a pole e venceu a corrida, dominando novamente o final de semana. Já a grande surpresa, nós temos que ressaltar esse desempenho espetacular da McLaren. O Norris veio com mais uma atualização, além das atualizações do GP da Áustria, e o Piastri veio com apenas a atualização da Áustria. Então o Norris está com um upgrade a mais do que o Piastri, mesmo assim o Piastri andou na mesma badalada ali, no mesmo ritmo. Por um acaso, por estratégias, nós já vamos chegar nesse ponto das estratégias, não conseguiu subir ao pódio, fazer uma dobradinha do pódio aí da McLaren. Mas sensacional essa evolução da McLaren, pegando no ano. Claro que a gente tem um salto da Aston Martin que foi gigantesco no começo do ano, mas em desenvolvimento, até agora, o salto da McLaren foi incrível. Ela conseguiu passar Ferrari, Aston Martin e Mercedes num praticamente 2 upgrades. Ela conseguiu extrair o máximo do seu carro aí em 2 upgrades. Não sei se é o máximo, mas com certeza vai conseguir ainda, pode ser que desenvolva ainda mais. Mas ela já foi bem na Áustria, que é um circuito totalmente diferente de Silverstone, um circuito nas alturas, na altitude, né? E um circuito curto em questão de distância de pista. Já em Silverstone não, um circuito totalmente diferente e um circuito mais longo. Então só falta aí, e bem também, né, no próximo grande prêmio, que é o GP de Budapeste, na Hungria, que é uma pista totalmente ao extremo, já é uma pista um pouco de uma velocidade mais baixa, com mais curvas. Então se o carro da McLaren for bem nesses 3 tipos de circuitos totalmente diferentes, é sinal que o upgrade funcionou e que o carro é bom, e é bom para brigar e aí para se desenvolver, para se meter aí, quem sabe brigar por uma segunda força, tá? E aí falando num total desenvolvimento da McLaren, nós vamos para uma equipe que andou para trás, que foi a Aston Martin. A Aston Martin não conseguiu andar bem.
né? Nós temos eu vou só ressaltar esses 2 pontos, que foi uma equipe que deu um salto muito grande e a outra que estava na posição que a McLaren estava no começo do ano, mas agora tá tomando sufoco com uma Williams, que foi isso que aconteceu com o Alonso. Eu não vou colocar o Stroll nessa equação, porque o Stroll já não anda bem nem desde o começo do ano. Mas enfim, o Alonso, que sempre andou bem com essa Aston Martin, segunda força até então, caiu muito de produção. O Alonso prometeu muito para o GP da Áustria e prometeu muito para esse GP de Silverstone, e essa Aston Martin dele não entregou nada. Prometeu e não entregou nada. Pode ser questões de característica da pista, que também influenciam. Vamos ver como que a Aston Martin vai vir para o GP da Hungria, que é um GP que favorece mais o seu traçado. Agora, se não vir bem na Hungria, essa Aston Martin, então alguma coisa aí no meio do caminho foi errado nesse desenvolvimento, porque o que a Aston Martin não conseguiu, o Alonso foi pro macio, ele não conseguiu andar no mesmo ritmo do Russell, que estava de médio, e no finalzinho foi ultrapassado pelo Pérez, aí tudo bem, mas o Albon, se tivesse, por exemplo, mais 2 voltas, o Albon provavelmente poderia até passar o Alonso, e o Leclerc, que estava de duro, também poderia passar. Então essa Aston Martin tem que rever aí o que aconteceu, talvez seja característica de pistas. Aguardemos para ver como que vai ser o GP da Hungria. Não vou decretar já que a Aston Martin tá falida, mas praticamente andou para trás aí. Enfim, no demais a corrida se desenhou ali muito bem, depois de uma largada sensacional do Norris, Verstappen ultrapassou, a corrida foi se desenvolvendo e aí a gente teve o erro da Ferrari. A Ferrari estava com o Leclerc e com o Sainz de médios, e o Russell, entre os dois, o Sainz não estava conseguindo se aproximar, mas o Russell brigando ali com o Leclerc, mas mesmo assim não estava conseguindo passar o Leclerc. E o Leclerc de médio e o Russell de macio. O Russell tinha que passar, mas não conseguia. Mas, por incrível que pareça, a Ferrari conseguiu parar os seus pilotos muito cedo. Por exemplo, o Russell, que estava de macio, não parou. A Ferrari parou muito antes dele, parou o Leclerc muito antes e parou o Sainz também antes. Não faz sentido você ter um piloto que está de médio parar antes do macio. Então continua o problema da Ferrari, talvez seja esse o problema da degradação ali de pneus. A Ferrari ali come pneu, né, praticamente. Então não faz sentido. E aí você parou o Leclerc muito antes, que já não, e aí colocou ele no meio de um trânsito. Já não seria bem, porque os outros pilotos iriam parar e iriam voltar com um pneu muito mais novo. E aí você parou o Sainz também de médio, estava ali na briga indiretamente com o Russell também, e o Russell seguiu com o seu macio. Seguiu e aí se deu muito bem, né? Essa turma aí da frente que não parou, porque veio o abandono aí do Magnussen. O carro do Magnussen teve um princípio ali de incêndio, e aí veio o safety car, que por sinal demorou muito esse safety car, hein? Padrão Silverstone. O primeiro GP da história da Fórmula 1, o GP da Inglaterra, toda essa questão da fama de Silverstone. Muito lerdo esse safety car, muito lerdo ali a retirada do carro do Magnussen. Mas enfim, e aí veio a guerra das estratégias. Quem se deu muito bem? O Verstappen, que não tinha parado, o Norris, que não tinha parado, o Hamilton também, que não tinha parado. O Alonso, ele estava em quarto nesse momento, mas ele estava a 5 segundos do Hamilton. Talvez se ele estivesse mais próximo, ele poderia também entrar nessa briga aí de pódio, se ele estivesse um pouquinho mais próximo do Hamilton. Não sei se ele ia ter ritmo, mas acabou que aí ele perdeu a posição também pro Piastri e pro Russell. A estratégia da Mercedes funcionou muito bem, até o rádio do Russell foi engraçado. O Hamilton já parou, o Hamilton tá na minha frente, sim, está com o pneu macio. Ele até se lamentou ali de ter perdido essa posição aí na pista, né, pro seu companheiro. Mas você viu que a estratégia da Mercedes foi sensacional. O Hamilton não parou, aproveitou ali, né, a demora do safety car, e também você perde menos tempo nos boxes, e conseguiu colocar o macio e conseguir essa terceira posição. Já a McLaren fez diferente, colocou o duro no Norris, pneu duro, e também o duro no Piastri. E aí os comentaristas eu até pensei, McLaren fez cagada, o Hamilton vai engolir o Norris. Nada disso. Na relargada, assim que o safety car saiu, o Verstappen já botou quase 2 segundos ali em cima do Norris, mas o Norris conseguiu trancar, fechar a porta, uma ótima disputa ali com o Hamilton, e segurou o Hamilton com um pneu duro, e depois abriu mais de 1 segundo, 1 segundo e meio. Então, e o Russell foi no rádio e falou,
É incrível a velocidade dessa McLaren, e o Russell que estava de médio e mesmo assim não conseguiu chegar no Piastri de duro, e o Hamilton de macio não conseguiu chegar no Norris. O Norris abriu, né, de duro. Então você viu que o carro da McLaren foi tão bom, o desenvolvimento foi tão bom que eles conseguiram segurar as Mercedes mesmo com um pneu, digamos assim, um pneu macio pro duro. Você tem quase diferença de 1 segundo aí, né? E mesmo assim o Hamilton, depois da abertura da asa móvel, não conseguiu passar o Norris. Então, sensacional. O Norris com certeza foi o piloto do dia, com essa largada dele, sensacional. E a McLaren foi a equipe do dia, conseguiu fazer um upgrade sensacional, que conseguiu mesmo com duro colocar os seus pilotos ali. Foi por um detalhe que o Piastri quase também não subiu ao pódio. Mas foi espetacular, a estratégia da Mercedes funcionou bem. A da McLaren parecia que não ia funcionar, mas o carro funcionou muito bem, então ajudou. Já pelo contrário, a Ferrari nada bem, trocou o Sainz um pouco antes, né? A maga das estratégias, né? O Sainz um pouquinho antes do Sainz entrar no box. Logo depois aconteceu o que aconteceu com o Magnussen, então perdeu muitas posições. O Sainz ele ainda conseguiu ficar na zona de pontuação, mas ele teve um momento que o 3 ultrapassaram, o Pérez ultrapassou ele, o Albon ultrapassou ele, o Leclerc ultrapassou ele e o Gasly também ultrapassou ele, só que ele conseguiu recuperar essa posição do Gasly, mas ele já estava com um pneu duro de mais voltas, né? Então o Sainz aí, a Ferrari errou com ele e com o Leclerc, porque o Leclerc estava ali em princípios de brigar por pódio, mas por conta da estratégia, caiu lá para nono. E o Sainz, com seu pneu duro de mais voltas, foi passado ali pela 4 carros de uma vez só, praticamente, né? E outro destaque aqui, o Albon sensacional, enfiando essa Williams dele em 8º. E eu, como já tinha falado, o Sargent em 11º. Então a Williams se mostra muito bem em ritmo de corrida, e o Albon vem sensacional carregando essa Williams aí. Um P8 para Williams é espetacular. Mas enfim, foi uma corrida, assim, ao meu ver, mediana, se desenvolveu muito mais ali nas questões de estratégias, foi bem, mais uma vitória espetacular por Verstappen, um pódio aí com 2 britânicos, né, na corrida em casa. No finalzinho ali foi até engraçado que o presidente da FIA queria entregar um outro troféu ali pro Verstappen, e ele já se banhando lá no champanhe, molhou até a secretária ali que saiu meio correndo. Foi engraçado essa parte final. Mas enfim, aguardemos o próximo GP, que é o GP da Hungria daqui 2 semanas, né? Só no dia 23 agora. Então, no próximo final de semana não temos corrida, só no dia 23, uma semana aí de intervalo. E o que vocês acharam da corrida? Deixa aí nos comentários, o vídeo já ficou muito longo, mas deixa aí nos comentários, deixa seu like também, o que vocês acham. Aston Martin vai voltar a brigar ali por P2, McLaren está definitivo ali, Mercedes, o que vocês esperam e o que vocês acharam também da Ferrari. Deixa aí tudo aí nos comentários, eu volto para falar de Fórmula 1 durante as próximas semanas. Um abraço, até mais e tchau!